agora nós vamos para o nosso tempo, o tempo que nós temos aí reservado para o nosso estudo bíblico. E vocês sabem, nós temos estudado a carta aos Hebreus, uma carta riquíssima demais, uma carta maravilhosa, uma carta que tem nos enriquecido no conhecimento do verdadeiro cristianismo. Isso é muito importante, por quê? Porque notem, de uns anos para cá, desde os anos 80 para frente mais ou menos, o cristianismo ele foi invadido por uma série de coisas estranhas que não existiam antes. Ideias estranhas, práticas estranhas, líderes estranhos, pastores estranhos, doutrinas estranhas, igrejas estranhas. E nós percebemos que houve uma desfiguração. O cristianismo foi desfigurado por essas coisas estranhas que começaram a surgir nos arraiais, especialmente do povo evangélico. Então, hoje, quando você conversa com um crente, você escuta, um evangélico, você escuta coisas que você não escutaria em décadas passadas. E você pensa, o que aconteceu com o autêntico cristianismo? O que aconteceu? Muito simples, tudo foi abandonado. Tudo foi abandonado no momento em que as pessoas fecharam suas Bíblias e os pastores pararam de explicar cada versículo bíblico, pararam de explicar o que significa o texto bíblico e começaram a se apegar a coisas tolas, a coisas vazias, a coisas ocas. O que aconteceu? Começaram a dar muita ênfase em espetáculos, em entretenimento durante o culto, em músicas emocionantes, em práticas que chamam a atenção para encher ali os seus salões. Começaram a enfatizar essas coisas. Começaram a enfatizar também uma vasta facção do meio evangélico, começou a enfatizar também revelações. Então você vai numa igreja, aparece lá uma senhora, né, ou um senhor lá, e começam a ter revelações e falam, olha, eu estava no meu quarto e eu senti uma presença muito forte de Deus ali, e ele falou comigo que ele está fazendo uma grande obra, que ele vai libertar, está levantando um exército. É sempre a mesma bobagem. Sempre que Deus está levantando um grande exército, que ele viu as suas lágrimas e que ele está levantando um povo, um exército para libertar e para fazer uma grande coisa e que Deus vai punir o mal. Sempre as mesmas bobagens, jargões repetidos, sempre isso. E aí já mistura isso com línguas inventadas, fingidas, né? Já fala lá uns labachúrias decubanais ali e fica repetindo essas tolices todas e o povo todo vendo isso e o resultado é um cristianismo que só tem um verniz de cristianismo. Fala de Jesus ali e tal, mas é só um verniz. Não é de fato, não é verdadeiramente o cristianismo. Você ouve o evangelismo dessas pessoas, é uma coisa que não tem nada a ver com o evangelismo que o apóstolo Paulo fazia, o evangelismo que os evangelistas bíblicos faziam. Você vê as pessoas evangelizando na rua, elas chegam e falam, olha, eu posso orar com você? Olha, o Senhor é contigo, Ele há de fazer uma grande obra na sua vida, varão, o Senhor... Esse é evangelismo, a repetição de jargões otimistas que esses supostos evangelistas repetem para alguém e falam, olha, eu estou fazendo evangelismo. Isso não é evangelismo nunca isso foi evangelismo. Essas pessoas nem sabem o que é evangelismo. E não sabem porque não conhecem o evangelho. Então vão lá numa rua e ficam lá numa praça abordando as pessoas, dizendo que querem dar abraço grátis. Já vi isso também, né? Querem dar abraço grátis e querem dizer para a pessoa que esse ano é o ano da vitória, esse ano é o ano da bênção e que o Senhor é contigo, varão, varoa, e repetindo as mesmas frases tolas, batidas e vazias, que não tem nada a ver com o Evangelho. Por que isso aconteceu?
Isso aconteceu porque as pessoas abandonaram a exposição bíblica, deixaram isso de lado. A palavra de Deus para essas pessoas é coisa pesada, é coisa indesejável, eles não gostam dela. Então, grande parte do meio evangélico é, na realidade, composta, integrada por igrejas que são seitas, não são igrejas de verdade. Eu ouso dizer a você, se você está numa igreja em que, em vez de pregação, o que você tem lá é alguém que aparece e começa a revelar coisas da cabeça dela e repetir palavras sem sentido, você não está numa igreja, você está numa seita. Numa seita que se apresenta como igreja. Você vai lá, você senta lá, começa aquele louvor, aquela agitação toda, na hora da palavra, alguém vai lá na frente e fala, o Senhor me revelou essa noite. E começa a falar coisa da cabeça dele, né? Falando que Deus revelou, que ele é um profeta e tudo mais. E mistura com isso algumas frases sem sentido, com sílabas desconexas, como eu falei, labachúria, decovanai, xaramanai, essas bobagens todas. Se você vai numa igreja e é assim, saia disso aí. Saia disso, porque você não está numa reunião cristã. Você não está. Você está participando de uma reunião que é de outra religião qualquer aí. Pode colocar o nome que quiser, sei lá, que eu não sei que nome dar a isso. Mas isso não é cristianismo. Saia disso, fuja disso, procure uma igreja onde você vai estudar a palavra de Deus com tranquilidade. Então, essas coisas todas, Deus me revelou, eu estava num lugar, Ele encheu aquele lugar e se manifestou, e eu senti o poder. Tudo bobagem, balela, mentira, tolices, enganação, safadeza de gente desqualificada que não conhece a palavra de Deus, que tem preguiça de estudar e não quer ensinar você. Saia disso, fuja, porque isso aí vai destruir a sua família, isso vai destruir a sua vida profissional, isso vai destruir a sua vida acadêmica, isso vai destruir o seu futuro e isso vai afetar especialmente os seus filhos, se você tem filhos pequenos, e o seu casamento. Como eu disse no começo, vai afetar a sua família. Fuja disso correndo e procure uma igreja onde a palavra de Deus vai ser pregada. Você vai estranhar um pouquinho quando você chegar numa igreja assim, que você vai ver pessoas sentadas, ouvindo a palavra, orações ordeiras. Você vai olhar para isso e falar, nossa, que igreja é essa? Que igreja estranha é essa? Não é estranha não, estranha é a outra. Essa é a igreja verdadeira, onde as pessoas oram a Deus, entoam louvores normais ao nome dele e estudam a palavra. Como nós vamos fazer agora? Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós estamos caminhando, não é um capítulo pequeno, nós chegamos hoje no versículo 36. Então abra aí a sua Bíblia, então você vê Hebreus 10, 36. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui, nesse trecho de Hebreus, nós começamos, na verdade, o estudo no versículo 32. Então estamos estudando Hebreus 10, de 32 a 39. E o que estamos fazendo? Nós estamos detectando nesse texto lembranças que servem para encorajar a perseverança. Note bem o que eu falei. Nós estamos encontrando nos versículos 32 a 39 lembranças que servem para encorajar os crentes, para que os crentes perseverem, se mantenham firmes e não abandonem a sua confissão, não abandonem a congregação e não abandonem a confiança ou a coragem. Então é isso que estamos vendo aqui. Esse texto dos versículos 32 a 39 de Hebreus 10, tem esse objetivo. O objetivo de trazer à lembrança dos crentes alguns fatores que vão encorajar os crentes a serem perseverantes, para que eles não abandonem o quê? Já mencionei, para que eles não abandonem a confissão deles, a confissão cristã, a doutrina cristã, para que eles não abandonem a congregação deles, que nós vimos aí no versículo 25,
e para que eles não abandonem a coragem ou a confiança deles, a parresia, como eu disse na quarta-feira passada. Então, você tem aí no versículo 32 até o versículo 34, você tem a primeira lembrança que serve para encorajar a perseverança, e é a lembrança da fidelidade inicial. O que é isso? Bem, se você ler os versículos 32, 33 e 34, você vai ver o que foi a fidelidade inicial. Os crentes ali, para quem o autor de Hebreus escreve, eles tinham sido muito firmes, mesmo em face de terríveis perseguições, eles tinham sido muito firmes e não haviam abandonado a fé, os irmãos, a coragem, eles não tinham abandonado nada disso, nem a confiança, nem a congregação e nem a coragem, a confiança. Eles não haviam abandonado nada disso, tinham permanecido firmes, leais à confissão, leais à congregação e leais à coragem, à confiança, a parresia que eu mencionei na semana passada. E nós vemos isso nos versículos 32, 33 e 34, eles permaneceram firmes. Então, essa lembrança deveria encorajá-los. Lembrem-se que lá atrás vocês foram fiéis. Então, é a lembrança da fidelidade inicial, versículos 32, 33 e 34. A segunda lembrança é a que nós estamos estudando. São apenas 2 versículos. Nós estudamos só um até agora. É a lembrança da gloriosa promessa. Como é que eu posso perseverar na fé? Lembre-se da sua fidelidade inicial e, em segundo lugar, lembre-se da gloriosa promessa. Versículos 35 e 36. Na semana passada, vocês sabem, nós estudamos o versículo 35. Hoje vamos terminar, vamos estudar o 36 e assim vamos concluir essa parte, a lembrança da gloriosa promessa. Vamos aprender que essa lembrança da gloriosa promessa faz com que eu seja incentivado a perseverar, a ficar firme, mesmo em face de perseguições e de ataques terríveis. Nós vamos estudar isso hoje no versículo 36. E, por último, nós temos o último ponto aí que nós ainda não começamos a estudar, que está nos versículos 37 a 39, que é a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. É o terceiro item, a terceira lembrança. A lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Quem são os salvos verdadeiros? O autor de Hebreus, ele vai trazer isso à lembrança dos seus leitores, para que eles perseverem. Ele fala aqui que os salvos verdadeiros são aqueles que são da fé, não daqueles que retrocedem. Mas os salvos verdadeiros são aqueles que são da fé, que têm uma fé sólida, que não retrocedem, e eles têm essa fé com vistas à conservação da alma. Eles não retrocedem como os apóstatas fazem. Esses são os salvos verdadeiros, e ele vai trazer isso à lembrança. Se vocês perseverarem, ele está dizendo, isso é uma prova de que vocês são salvos de verdade. Se vocês retrocederem, isso mostra que o Senhor não se compraz em vocês. Vocês não têm a fé de fato. Então, essas coisas todas servem, essas lembranças todas servem para encorajar, para que os crentes se mantenham firmes, mesmo em face de situações as mais terríveis decorrentes da sua fidelidade a Cristo. Bom, estamos então no item 2, estamos então no ponto 2. Ponto 2, a lembrança da gloriosa promessa. A lembrança da gloriosa promessa. Aqui eu tenho tudo anotado aqui no meu iPad e aí eu tenho que correr assim com o dedo para as páginas subirem e descerem. Então eu me confundo um pouco aqui. Mas nós temos então no item 2 a lembrança da gloriosa promessa. Já estudamos o 35. Não abandoneis, né? Lembra que eu falei? Tem 2 tipos de abandono aqui, né? No me apobalete.
significa esse imperativo negativo, pode significar jogar fora de uma vez ou ir largando aos poucos, né? Então, olha, está dizendo, não abandone, nem de um jeito nem de outro. Não abandone a confiança. Confiança, você já decoraram, a parresia, é a coragem. Não abandone a coragem, não abandone isso, a ousadia. A ousadia expressa no zelo pela fé cristã. E nós estudamos isso e o texto fala que isso tem grande galardão. Nós aprendemos o que é o galardão. E o que é o galardão? Nós aprendemos o galardão em Hebreus. O galardão é uma pátria, de acordo com o versículo 11, no capítulo 11, versículo 16. O galardão é um reino e é uma cidade. Tudo isso é o galardão. Uma pátria, um reino, uma cidade. Hebreus 12, 27 e 28, Hebreus 13, 14, tudo isso é o galardão. O que me aguarda lá no final? O autor de Hebreus responde, olha, o que aguarda você é uma pátria superior a essa. O que aguarda você é um reino inabalável. O que aguarda você é uma cidade permanente. Isso é o galardão. Pátria, o reino, a cidade. Então, se você está se sentindo desconsolado porque a sua pátria, a sua cidade onde você mora agora não é lá grande coisa, não fique tão triste assim. Por quê? Não fique tão triste assim porque você tem uma outra pátria e uma outra cidade. Uma pátria superior e uma cidade permanente, um reino inabalável você tem. Então anime-se e siga em frente aí na sua firmeza. Bom, vamos ver então agora, dentro ainda desse item 2, a lembrança da gloriosa promessa, vamos ver agora o versículo 36. Veja aí na sua Bíblia o versículo 36. Fala assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja então o que diz esse versículo aqui. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aqui, a expressão com efeito não aparece no texto original, é apenas a tradução de uma partículazinha grega, que é a palavrinha agar. Agar significa portanto. Aqui traduziram como com efeito. Até que ficou legal a tradução, né? Com efeito, eu gosto dessa expressão, com efeito. O sentido normal é portanto, ou pois. Aqui seria melhor portanto, né? Portanto, ou... Não, talvez seja pois mesmo, não sei. Ou pois ou portanto, as duas são boas traduções. Pois tendes necessidade, diz aqui o texto, tendes necessidade de perseverança. Aqui note bem, o autor de Hebreus está preocupado com a ameaça maior que pairava sobre os seus leitores. Pense no seguinte, cada carta bíblica, cada carta escrita no Novo Testamento, o autor bíblico, ele a produziu tendo em vista um problema ou alguns problemas específicos da comunidade para a qual ele escrevia. Então, quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu para agradecer pela oferta, dizer que estava alegre e tudo mais, mas ele também escreveu para corrigir alguns problemas. Os filipenses precisavam ser menos orgulhosos, porque o orgulho em Filipos estava gerando discórdias. Então o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que assumiu a natureza humana, assumiu a forma de servo, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, e humilhou-se até a morte de cruz. Ele fala tudo isso porque havia uma necessidade naquela igreja de Filipos. Os filipenses não estavam precisando ser mais generosos, eles eram generosos. O que eles precisavam não era
talvez de mais firmeza. Eles eram firmes, o que eles precisavam era de mais humildade. Porque eles eram orgulhosos e estavam brigando. Por isso Paulo escreveu: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem com concordimento no Senhor. Qual era o problema daquela igreja? Tinha problemas sérios com humildade que afetavam os relacionamentos. Então, quando você vê as cartas de João, Apocalipse, mesma coisa. Cada igreja tem o seu problema, o seu defeito. E aquela cartinha dirigida ali àquela igreja com o objetivo de tratar daquela necessidade que aquela igreja tem. Aqui, a carta aos Hebreus mostra que o autor estava preocupado com uma necessidade daqueles irmãos. E qual era a necessidade? Olha, vocês precisam de uma perseverança mais intensa. Lembrem-se dos dias passados, vocês foram perseverantes, vocês foram perseguidos e vocês ficaram firmes. Versículos 32 a 34. Agora eu tenho notado que vocês não estão agindo assim. Vocês estão atraídos pelo judaísmo, estão se sentindo atraídos pelo judaísmo, estão se sentindo envergonhados da fé cristã, estão abandonando a congregação, e vocês não deveriam fazer isso, mas alguns já estão fazendo isso, abandonando a congregação, virou costume de alguns, diz o versículo 25, abandonar a congregação. Vocês estão abandonando a confiança, a coragem, a confissão. Vocês têm necessidade de uma coisa. Vocês têm um pecado específico. Lá em Filipos, por exemplo, o exemplo que eu peguei, né? Lá em Filipos, a necessidade de vocês, dos crentes, era de humildade. Em Colossos, a necessidade era tapar os ouvidos para os falsos mestres do gnosticismo nascente. Colossos era outro problema. Eles estavam dando ouvidos aos falsos mestres que ensinavam a abstinência de alimentos, guardar dias, sábados e outras coisas. Essas coisas todas que até algumas seitas hoje em dia ensinam a mesma coisa. Em Colossos, eles estavam escutando esses falsos mestres. Era outro tipo de necessidade. Na Galácia, as igrejas estavam ouvindo mestres legalistas, querendo que os crentes se submetessem à lei de Moisés. Então, cada igreja tem essas necessidades e os escritores atacando tudo isso. Aqui o autor de Hebreus fala: vocês têm uma necessidade específica. A comunidade aí para quem eu estou escrevendo, né, diria o autor de Hebreus, essa comunidade precisa de outra coisa. É uma comunidade que está vacilando. É uma comunidade que no começo foi boa, mas agora está tendo essa necessidade. No começo foi firme. No começo, essa comunidade toda se apegou à confissão, se apegou à congregação, se apegou à confiança, à coragem. Mas agora surgiu uma necessidade, a palavra que aparece aqui, creia. A palavrinha que aparece aqui, vocês têm necessidade. RT, creiam. Vocês têm necessidade. E aí ele fala do quê? Vocês têm necessidade de perseverança. E aí essa palavrinha que é importante guardar no coração, é importante guardar na mente e saber a importância que ela tem para a compreensão da dinâmica da vida cristã. A vida cristã verdadeira, ela é marcada por essa palavrinha, a palavrinha perseverança, hipomone. Na semana passada aprendemos a palavra parecia. Agora aprendemos outra palavrinha, a palavrinha hipomone. A palavrinha hipomone, se estiver escrevendo em português, coloca HY, tá? Hipomone, com acentinho no E final. Hipomone é a perseverança. O que é a perseverança aqui? A perseverança aqui significa fortaleza, firmeza.
Esse é o sentido de hipomone, fortaleza, firmeza. E note bem, preste atenção nisso. No caso aqui, eles tinham necessidade de hipomone, de perseverança, de firmeza, mesmo enfrentando momentos de oposição. Então note, se você virar a página e chegar no capítulo 12, versículo 4, 12:4, veja o que diz. Olha só. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, eles estavam passando por momentos de luta, mas ainda não tinha morrido ninguém. Esse é o sentido desse versículo. Na vossa luta contra o pecado, estavam lutando, não estava fácil. Mas o texto fala, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que parece aqui é que não tinha morrido ninguém ainda. Já tinha tido prisões, já tinha havido confisco de bens, mas, ao que tudo indica, por esse texto, parece indicar que não havia morrido ninguém. Então, mesmo assim, mesmo não chegando nesse nível, eles estavam padecendo. Por esse versículo aqui, nós percebemos isso. Havia luta. Ele diz, na vossa luta contra o pecado. Aqui o pecado, note bem, preste atenção nisso. Aqui o pecado não é adultério, aqui o pecado não é roubo, aqui o pecado não é fofoca, não é isso o pecado aqui. Claro, hoje em dia a gente tem que explicar bem, né? Senão a pessoa fala, o pastor Marcos falou que nada disso é pecado. Hoje em dia está difícil as pessoas entenderem as coisas. Claro que tudo isso é pecado que eu falei. Mas aqui nesse versículo, quando ele fala na vossa luta contra o pecado aqui é o abandono da fé. É o abandono da confiança, é o abandono da congregação, é o abandono da confissão. Isso é o pecado aqui. O pecado aqui é a incredulidade. Eu virar as costas e falar, não creio em mais nada, não quero saber de mais nada, vou chutar tudo, vou ver minha vida. Esse é o pecado de que fala aqui. Ele está dizendo, olha, na vossa luta contra o pecado, é difícil para você se permanecer sendo um crente sólido, firme, corajoso, não é fácil. Lutar contra a incredulidade, o abandono, a apostasia é difícil. Mas ele fala, mas vocês não chegaram ainda ao ponto de derramar sangue por causa disso. Mas estavam lutando. A luta existia. Era difícil? Era difícil. Eles precisavam então do quê? De hipomone. Vocês precisam de hipomone. Tem havido sofrimento. Teve sofrimento no começo. Aprendemos os versículos 32 a 34. Teve sofrimento no começo. Está tendo agora. Vocês tiveram firmeza, hipomone no começo. Vocês têm que ter hipomone agora também. Agora veja na sequência, no capítulo 13, ele mostra também que havia outros problemas sendo enfrentados. Olha só a situação deles. Nós estamos até numa boa. Se a gente pensar bem a nossa realidade hoje no Brasil, nós estamos até tranquilos. Estamos vivendo dias bem mais sossegados no nosso país do que aquelas pessoas viveram no seu tempo. Olha o 13:3. Olha o que fala aqui. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. De quem ele está falando aqui? Está falando aqui de crentes encarcerados e de crentes maltratados. Ele não está falando de, olha, lembre-se dos encarcerados, qualquer encarcerado. Não. Não está dizendo, ó, vá lá no presídio de Bangu 1, tenha dó deles. Não está falando de bandido preso aqui. Não está falando de assassino preso, de criminoso preso aqui. Não é disso. Quando ele fala dos maltratados, não está falando dos trabalhadores que a polícia está batendo aí na rua. Não é dessas pessoas que ele está falando. Ele está falando de crentes presos. Por que presos? Porque eles foram presos? Porque foram fiéis. Então, lembrem-se dos seus irmãos encarcerados. Lembrem-se dos seus irmãos que estão sendo maltratados. Lembrem-se dessas pessoas. Ou seja, a igreja para quem o autor da carta escreve, é uma igreja que estava padecendo.
prisões e maus tratos. Então ele fala, vocês estão passando por esses problemas e alguns de vocês estão abandonando a confissão, a congregação e a coragem, a confiança. Vocês precisam então do quê? Qual é a necessidade maior que vocês têm? A necessidade maior que vocês têm é de hipomone. Vocês precisam de perseverança. Vocês precisam de fortaleza. Vocês precisam de firmeza. Então é muito importante isso aqui para nós. É importante porque muitos crentes que não chegaram nem perto de, na luta contra o pecado, resistir até o sangue, não têm hipomone. E isso é complicado. Porque se a pessoa não tem hipomone, ela não tem perseverança, isso indica que ela não nasceu de novo. É uma encrenca séria isso aí. O autor de Hebreus está preocupado. Se aquelas pessoas abandonassem a fé, isso seria um sinal de que elas não eram crentes de verdade. O apóstolo Paulo, quando ele viu os galateus abandonando a fé, o que ele falou? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Vocês não são cristãos. Vocês estão dando evidências de que vocês não entenderam o evangelho. Vocês guardam dias e meses e tempos e anos. Vocês observam dias especiais. Como pode isso? Vocês não entenderam o evangelho, a sã doutrina. E aí, como é que ele termina o versículo? Receio acerca de vós que eu tenha corrido em vão em favor de vocês. Ele fala isso. Ele fala, a minha suspeita, eu estou preocupado, ele diz, porque eu acho que eu perdi meu tempo aí, que vocês não se converteram. Eu perdi meu tempo na Galácia. Porque se vocês estão abandonando a fé cristã, não estão perseverando na verdade, e estão seguindo falsos mestres, guardando dias especiais para ir para o céu, se vocês estão fazendo isso, eu acho que o meu trabalho aí foi em vão. Vocês não nasceram de novo. Vocês não são crentes. Eu receio acerca de vós que eu corri em vão, que eu trabalhei em vão para convosco. Ele fala isso. Então ele sabe que a marca da fé verdadeira é a perseverança. O autor de Hebreus também fala, vocês precisam ter perseverança, porque se não tiverem isso, vocês não são da fé para a conservação da alma. Ele vai dizer no final, vocês são dos que retrocedem. E isso não é próprio da fé verdadeira. A fé verdadeira, como nós aprendemos na parábola do semeador, mesmo vindo o sol quente e as tempestades em cima lá da semente, a fé verdadeira, a semente caída ali no bom solo, a fé verdadeira, ela frutifica, ela perdura, haja o que houver. Então é por isso que é importante a perseverança. Então veja, na carta aos Hebreus, se você olhar, é importante observar isso, se você olhar, virar a página e chegar no capítulo 12, você vê algo aí ligado à perseverança. Deixa eu ver aqui. Aqui aparece de novo na nossa tradução aqui, a palavra perseverança aparece aqui, pelo menos na nossa tradução aqui. Mas note, nesse capítulo 12, versículo 1, nós aprendemos que a perseverança é a marca da vida cristã inteira. A perseverança da fé verdadeira não é a perseverança que dura 1 ano ou 2. Não. A perseverança da vida cristã autêntica é uma perseverança que vai até o fim da vida. Veja, eu vou olhar aqui, vou ler aqui para vocês, Hebreus 12, 1. Fala assim, portanto, diz assim, portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? São as que ele elencou no capítulo 11, os heróis da fé, são as testemunhas. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
E o que é o peso e o pecado que tenazmente nos assedia? É a apostasia, a incredulidade, o virar as costas para a fé. É o pecado que tenazmente fica ao redor, assediando o crente para que o crente caia nele. Ele fala, livrando-nos disso tudo, desse pecado de incredulidade, desse peso de incredulidade, de apostasia, corramos, ele diz. E aí vem, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Ou seja, ao longo de toda a vida cristã aqui é retratada como uma corrida. Livre-se, já pensou você correr com um monte de peso amarrado em você? Livre-se disso. Livre-se de todo o peso do pecado que assedia, do desejo, dos pensamentos, das tentações ligadas ao abandono da fé. Livre-se disso tudo. Jogue tudo isso fora e corra a vida cristã livremente, com perseverança, com firmeza, com fortaleza até o final. Essa é a vida cristã autêntica, essa é a fé verdadeira. Ela percebe, a pessoa percebe que tem coisas que estão atrapalhando. A pessoa percebe que tem coisas que estão tentando levá-la para outra direção, para o abandono da fé. É o pecado assediando. É o peso tentando atrasar a jornada. É o peso tentando fazer a pessoa tropeçar na jornada. É o pecado assediando para que a pessoa abandone tudo. Olha, jogue isso tudo no lixo. Livre-se de qualquer coisa que pode atrapalhar a sua carreira. Livre-se de qualquer coisa que possa fazer você tropeçar, andar devagar, desanimar ou se desviar da verdade. Livre-se disso tudo e corra com perseverança a carreira toda. Então, na carta aos Hebreus nós aprendemos isso. Como é o crente de verdade? Como é a vida cristã de verdade? A vida cristã de verdade é uma vida marcada por perseverança, é uma fé que persevera. Olha, se você conhece um crente que esse ano está na igreja, ano que vem está no mundo, depois está na igreja de novo, depois voltou para o mundo mais por 6 meses, depois voltou... Olha... É difícil nós julgarmos o coração de alguém, mas eu acho que nesse caso dá para julgar sim. Dá para julgar sim. Porque se você conhece alguém que é assim, esse ano está na fé, o ano que vem está lá fora. No outro ano está com um pé na fé, o outro pé no mundo. E você nota que a vida da pessoa não é marcada, a carreira que ela segue, a estrada que ela palmilha, não é marcada por uma corrida, ela não corre nessa estrada. Esse trajeto, esse correr dela não é marcado por firmeza, por perseverança. Isso não é o ideal bíblico da vida cristã. A vida cristã é marcada por isso. Perseverança, hipomoné. Ela é assim, ela é firme. E veja, é muito importante, isso em Hebreus também nós aprendemos. A perseverança, note bem, ela é a marca da verdadeira conversão. Nós vemos isso já no capítulo 10, que fala dos que retrocedem para a perdição, no versículo 39, e os da fé, que têm a fé para a conservação da alma. Há um contraste aqui. Quem retrocede? Os perdidos, os que vão para a perdição. Quem permanece? Os que têm fé. E aí a alma deles é conservada. Mas se você olhar, é interessante observar isso, existe um versículo de Hebreus que mostra que a perseverança é a marca da fé verdadeira. Veja aí no capítulo 3, versículo 14. Como é a verdadeira conversão? A verdadeira conversão é a conversão do homem, ela se expressa no homem que persevera. Veja aí 3,14, vamos olhar aqui, 3,14. Olha aqui, ó. Olha só que interessante esse versículo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo.
diz o texto. Mas existe uma marca específica disso. Olha só. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como é que eu sei que eu me tornei participante de Cristo? Qual é a evidência que eu tenho de que realmente eu me tornei participante de Cristo? Qual é? Muito simples. Se eu guardar até o fim a confiança que desde o princípio eu tive. Se a minha fé persevera até o fim, então eu me tornei realmente me tornei participante de Cristo. É muito importante saber isso, é muito importante, porque note bem, há pessoas que pensam que a perseverança é a causa da salvação. A pessoa pensa assim, eu vou perseverar porque se eu perseverar eu vou ser salvo. Aí a pessoa pensa assim, a salvação é pela fé e pela perseverança. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. A pessoa não é salva porque perseverou. A perseverança é uma prova de que ela é salva. A pessoa persevera porque ela teve uma fé verdadeira. A perseverança é uma prova de que a pessoa teve a fé verdadeira. Então, é por isso que o autor de Hebreus realça a perseverança. Olha, se vocês não forem perseverantes, isso mostra que vocês não são dos da fé para a conservação da alma. Vocês são dos que retrocedem para a perdição. Então, por isso a perseverança é tão importante. Ninguém é salvo por meio da perseverança. Mas a pessoa prova que ela é salva mesmo por meio da perseverança. Como é que eu sou salvo? Eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela fé e pela perseverança? Não. Eu sou salvo somente pela fé. Isso é o beabá do cristianismo, isso é o beabá do evangelho. Eu sou salvo só pela fé. A perseverança não me salva? Não. A perseverança não te salva. Eu sou salvo somente pela fé. Mas como é que eu descubro que eu realmente fui salvo pela fé? Você descobre que você realmente foi salvo pela fé quando você persevera. Se você não persevera, isso mostra que você não teve a fé verdadeira. Então, essa é uma distinção importante. A perseverança não é a causa da salvação. A perseverança é a prova da salvação. A perseverança não é algo que tem que ser adicionado à fé para que a pessoa seja salva. A perseverança é uma marca da verdadeira fé. É isso que nós aprendemos no Novo Testamento. Deixa eu dar uma outra prova disso. Eu mencionei aqui Hebreus 3, versículo 14. Temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui mostra isso. Eu só sou de Cristo mesmo se eu guardar até o fim a confiança. Mas tem um texto interessante também em Paulo, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, nosso tempo já está meio corridinho aí, mas eu quero mostrar para vocês um texto aqui, que é o texto de 1 aos Tessalonicenses. Eu gosto desse texto aqui. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Eu gosto desse texto aqui porque foi o primeiro sermão que eu preguei na Igreja Batista Redenção, foi nesse texto aqui. 1 aos Tessalonicenses 1, 3 e 4. Quando eu cheguei na Igreja Batista Redenção, no século passado, eu preguei, primeiro sermão, domingo de manhã, preguei nesse texto aqui que eu vou ler agora. Esse texto aqui mostra que a perseverança é a marca da verdadeira conversão. Como é que eu sei que eu sou crente? Eu sei que eu sou crente pela perseverança. Se eu não perseverar,
eu sou dos que retrocedem para a perdição, conforme diz Hebreus 10, 39. Vamos ler aqui o versículo. Veja aí 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Fala assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai de três coisas. Olha aqui os meus 3 pontinhos que eu preguei há 25 anos, né? 25 anos atrás, na Igreja Batista Redenção. Olha os 3 pontinhos que eu preguei. Recordando-vos, onde estou aqui? Diante de Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé, o meu primeiro ponto aqui, hein? Quem estava na época se lembra. Da abnegação do vosso amor, né? Acho que tem gente que não lembra nem o que comeu hoje cedo, né? Vai lembrar do meu sermão de 25 anos atrás, né? Olha aí, da abnegação do vosso amor, olha só o segundo ponto que eu preguei. E terceiro ponto, e da firmeza, olha aqui, ó, olha a perseverança aqui, ó, olha a fortaleza aqui. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os 3 pontos aqui, então? E o que ele viu nos Tessalonicenses? Uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme. Ele fala que viu isso nos Tessalonicenses. Aí olha a sequência. Reconhecendo, versículo 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Olha aqui. Então como é que ele viu? Como é que ele viu que os Tessalonicenses eram eleitos? Como é que ele percebeu que eles eram eleitos? Muito simples. Ele olhou para eles e viu uma fé operante, viva, que trabalhava. Ele viu um amor abnegado, eles abrindo mão de coisas por amor aos irmãos. E ele viu uma esperança em Cristo firme, mesmo em meio a perseguições. Ele falou assim, eles são crentes mesmo. Eles são crentes. Olha como a fé se manifesta neles. É uma fé sólida, uma esperança sólida, firme. São crentes de verdade. Então, o que é a perseverança? A perseverança é a causa da salvação? Não. A perseverança é a prova da salvação. A causa da salvação é a fé. Nós cremos e por isso somos salvos. Muito bem. Então é importante isso. Então veja aí, o texto então continua, estamos já nos minutos finais, contagem regressiva, acompanhe aí mais um pouquinho, mais 9 minutos. Veja aí. Tendes necessidade de perseverança, vocês precisam disso, o que está acontecendo na igreja é isso, há pessoas abandonando a fé, isso mostra que essas pessoas elas estão retrocedendo para a perdição, vocês como crentes precisam perseverar, essa é a fé, essa é a marca do crente verdadeiro. E aí ele prossegue dizendo, para que havendo feito a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus aqui? A vontade de Deus aqui você vai pensar, a vontade de Deus é tanta coisa, os 10 mandamentos, mas não. Tudo bem, tudo isso é a vontade de Deus, é claro. Mas aqui, qual é a vontade de Deus aqui? A vontade de Deus aqui é permanecer firme. Ele fala, vocês têm necessidade de perseverança para que, havendo feito isso, a vontade de Deus, havendo permanecido firmes, vocês precisam de perseverança para que, fazendo isso, que é a vontade de Deus, e aí ele prossegue. Então aqui, a vontade de Deus aqui é a permanência firme. É isso, tá bom? Se você olhar Apocalipse 14, 12, quer ver? Apocalipse 14, 12 tem um resuminho da vontade de Deus. Apocalipse 14, 12. Veja o que diz aqui. Aqui, Apocalipse 14, 12 tem uma demonstração do que é a perseverança. Tá? Que é a vontade de Deus. Tá? Aqui a vontade de Deus é a perseverança. Apocalipse 14, 12 mostra a
perseverança de um modo mais detalhado. Fala assim: aqui está a perseverança dos santos. E aí vem os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, no livro do Apocalipse, a perseverança se manifesta de duas formas. A pessoa é obediente, ela obedece os mandamentos de Deus e ela mantém firme a fé em Jesus. Essa é a perseverança em Apocalipse. Só que mandamentos de Deus em Apocalipse de João, na literatura de João, mandamentos de Deus é crer em Cristo e amar os irmãos. Esses são os mandamentos de Deus na literatura joanina. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a perseverança em Apocalipse se manifesta de duas formas. A pessoa é obediente e a pessoa mantém a fé. Aqui em Hebreus, ele associa a obediência aqui ao fato de ele usar a expressão fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui é a perseverança. Fazendo isso, você obedece. Então, vocês precisam de perseverança para que, fazendo isso, sendo perseverantes e fazendo a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Qual é a promessa? A promessa está presente no versículo 34. O versículo 34 fala do grande galardão. Qual é a promessa, então? É o grande galardão. E esse galardão envolve o quê? A pátria, o reino, a cidade. Então esse texto está dizendo, olha, permaneçam firmes, vocês precisam disso. Vocês precisam fazer isso. Porque permanecendo firmes, vocês vão mostrar que têm a fé verdadeira. E ao final de tudo, receberão a promessa. Pastor, e a pessoa que não fica firme, abandona e vai embora? Ela perdeu a salvação? Não. Não existe essa ideia de perder a salvação. Como pode alguém perder a salvação? A salvação é pela fé. A pessoa tem a fé em Cristo ou não tem. Então não existe essa possibilidade de perder a salvação. Não tem isso na Bíblia, ou perder a salvação. Não há como isso acontecer. Nós somos da fé para a conservação da alma, ele mostra isso. Ou seja, quem retrocede é da perdição. E há um outro texto, em 1 João, que eu quero mostrar para você. 1 João 2,9, um texto muito importante nesse debate todo aí. Tem gente que fala, não, se a pessoa não persevera é porque perdeu a salvação. Não é esse o ensino bíblico, a Bíblia não ensina isso. Se a pessoa perde a salvação, ela tem que crer de novo? Geralmente não, né? Quando a pessoa perde a salvação aí nessas igrejas, a pessoa não é que a pessoa tem que crer de novo, ela tem que fazer alguma coisa. Então aí a primeira salvação dela é pela fé, mas a segunda já é pelas obras. Assim, ó, eu fui salvo pela fé, mas aí eu perdi a salvação. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para recuperar a salvação. Eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que ficar sem tomar ceia durante algum tempo, eu tenho que obedecer ali alguns decretos que os pastores vão dar, alguns mandamentos, aí eu vou ser salvo de novo. Então, na cabeça dessas pessoas, a primeira salvação que ela tem é pela fé, já a segunda, terceira, quarta, quinta, já é pelas obras, já é pelo esforço próprio. Então, isso não é o evangelho, isso não existe. Não tem uma segunda salvação pelas obras, não existe isso. O que a Bíblia diz é que a pessoa que abandona a fé, na verdade, ela não tinha a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, de acordo com a parábola do semeador, é uma fé que persevera. Então veja aqui, eu vou ler só esse texto e aí nós vamos encerrar. 1 João 2,19, falando dos falsos mestres que estavam em Éfeso, infiltrados na igreja. Olha o que aconteceu, eles foram embora. Eles abandonaram a congregação, abandonaram os irmãos, abandonaram a confissão, abandonaram a confiança. Veja então o que João diz acerca desses falsos mestres. Fala assim,
eles saíram de nosso meio, né? Foram embora, apostataram. Entretanto, não eram dos nossos. E aí veja a explicação. Porque se tivessem sido dos nossos, qual seria o resultado? Teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, ele diz, olha, se eles fossem dos nossos, se eles fossem crentes mesmo, a marca disso, a prova disso, seria a perseverança. Eles estariam conosco até agora. Mas eles saíram. Se eles saíram, isso prova o quê? Que eles não eram dos nossos. Eles não eram, como diz Hebreus 10:39, da fé para a conservação da alma. Não. Eles eram dos que retrocedem para a perdição. Quer ver outro texto rapidinho? Olha o capítulo 5 de João. 1 João 5, 4. Veja aí. Olha o que diz aqui. Porque todo o que é nascido de Deus faz o quê? É derrotado, volta para o mundo, apostata, chuta tudo que é de Deus e volta para a baderna lá do mundo? Olha só. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Qual é a marca do homem que nasceu de Deus? Ele vence o mundo. O mundo chama, o mundo puxa, o mundo zomba para que ele desanime, o mundo assedia para que ele largue a fé, para que ele chute tudo. Mas note, o texto diz, se ele é nascido de Deus, ele vence o mundo. Por quê? Aqui ele vai explicar. E é esta vitória que vence o mundo. Aqui, qual é o instrumento que me leva a vencer o mundo? Ele diz, o instrumento que nos leva a vencer o mundo, a arma que nos leva a vencer o mundo, ele diz qual é? Qual é? Está escrito aí. A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a pessoa é vencida pelo mundo, isso mostra o quê? Que ela não tinha a verdadeira fé. Se ela tivesse a verdadeira fé, ela venceria o mundo, porque todo que é nascido de Deus pela fé, vence o mundo. E aí o versículo 5 diz, quem é o que vence o mundo? Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Ou seja, está dizendo, só tem uma pessoa que vence o mundo. Só tem uma pessoa que não cai nas armadilhas do mundo lá fora, não abandona tudo, não apostata e vive no mundo. Só tem uma pessoa que faz isso. Quem é? É aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Porque ele tem uma arma. Ele tem a fé em Jesus. E essa arma vence o mundo. Tendo essa arma, ele nasceu de Deus. E tendo nascido de Deus, ele vence o mundo. Então, se a pessoa que você conhece abandonou a fé e está no mundo agora, vivendo ali, zombando da verdade, sem temor de Deus, então só tem uma explicação para o caso dela. Ela não perseverou, não porque ela perdeu a salvação, ela não perseverou porque nunca foi salva, ela não era dos nossos, ela nunca teve a fé em Jesus, ela nunca nasceu de Deus. Por isso não venceu o mundo. Ela nunca teve a fé, por isso ela não teve vitória sobre o mundo. Ela não venceu o mundo, porque nunca creu de fato ser Jesus o Filho de Deus. E ela saiu do nosso meio, porque não era dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Então o autor de Hebreus alerta aos seus leitores. Vocês precisam perseverar. Porque perseverando, vocês vão mostrar, provar que tem a fé verdadeira. E no final de tudo, vocês vão receber o galardão, que é a pátria, o reino e a cidade inabalável. Ok, bom, nós terminamos o ponto 2. Na semana que vem, vamos ver os versículos 37, 38 e 39.
a lembrança de quem são os salvos verdadeiros, tá bom?